Se você está no nível intermediário ou avançado da língua inglesa e não consegue usar o Present Perfect Continuous, esse vídeo é para você. Eu sou Carla Viana e você está no Inglês Sem Dúvida. Muitas pessoas chegam ao nível avançado de inglês e ainda têm dificuldade em fazer frases ou conversar usando o Present Perfect Continuous. E sabe por que isso acontece? Porque quando a gente aprende esse tempo verbal, normalmente nós traduzimos do inglês para o português. E quando a gente precisa fazer o processo inverso, a gente sente muita dificuldade. Então eu preparei para você um mapa mental para te ajudar a usar o Present Perfect Continuous com mais facilidade. Observe essa frase: eu estudo inglês. E esta segunda frase: eu estudo inglês há muito tempo. A gente pode observar claramente que as duas frases no português estão no mesmo tempo verbal, mas em inglês elas vão estar em tempos verbais diferentes. A primeira frase, eu estudo inglês, vai ficar no Simple Present, I study English. A segunda frase vai ficar no Present Perfect Continuous, I've been studying English for a long time. Nós estamos falando de uma ação que se iniciou no passado e continua no presente, mas a dica mais valiosa é essa. Vamos pensar em um mapa mental. Se você quiser fazer uma frase do português para o inglês, no presente, que fale sobre a sua rotina, não tenha dúvidas que você vai usar o Simple Present. Mas caso você queira fazer uma frase do português para o inglês que tenha a palavra desde ou a palavra a com H, você pode pensar em montar a frase no Present Perfect Continuous. Neste outro exemplo, eu ouço música clássica. Vamos colocar no Simple Present, I listen to classical music. A mesma frase, eu ouço música clássica desde 2009. Aparecendo a palavrinha desde, a gente já pode colocar no Present Perfect Continuous. I have been listening to classical music since 2009. Isto também acontece com esse tipo de frase. Olha só, eu estou estudando inglês. Se eu parar a frase aqui, nós vamos ter o Present Continuous no inglês, que significa uma ação que está acontecendo agora, neste momento. E se eu pegar a mesma frase em português, eu estou estudando inglês há muito tempo, ela também vai ser Present Perfect Continuous. I've been studying English for a long time. Essa é a primeira parte, a intenção. Entendida essa parte, vamos para a segunda parte. Como montar uma frase no Present Perfect Continuous? Nós vamos pegar um sujeito, vamos usar nesse tempo verbal o auxiliar have. Distribuindo o auxiliar no sujeito, nós temos I have, you have. Por ser presente, nós temos he, she, it, has. We have, you have, they have. Pronto. Depois do auxiliar, para todas as pessoas, nós vamos colocar o been, que é o particípio do verbo to be. E na sequência, um outro verbo que vai estar no gerúndio, ou seja, nós vamos usar o ing. Uma dica importante é que alguns verbos em inglês não podem ir para o ing. Por exemplo, o verbo to like, que é o verbo gostar. Ele não existe com ing. Nesse caso, podemos substituir o verbo por outro com o mesmo significado que permite o ing, como é o caso do enjoy. Feita essa primeira parte, nós temos a forma afirmativa. Lembrando que é muito mais usada a contração entre o auxiliar have e o sujeito. Ao invés de eu dizer I have been studying English for a long time, eu digo I've been studying English for a long time. No caso do he, she, it, vamos usar his, she's e its. E não dá para confundir com o verbo to be. She's been studying for a long time. Na forma negativa, nós pegamos o auxiliar have ou has e juntamos com a palavra da negação, que é o not. O que é have vai virar haven't, o que é has vai virar hasn't. Por exemplo, I haven't been studying English for a long time. She hasn't been studying English for a long time. E na forma interrogativa, é muito fácil. A gente vai pegar o auxiliar have ou has e colocarmos antes do sujeito. Have you been studying English for a long time? Has she been studying English for a long time?
E na resposta, se você quer uma resposta curta, use apenas o auxiliar. Yes, I have. No, I haven't. Yes, she has. No, she hasn't. E se você gostou desse tipo de conteúdo e dessa dica, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do Inglês Sem Dúvida.